Olá pessoas, olá fiéis seguidores do canal Raciocínios Espíritas. Este é o bloco Opinião Espírita, no qual faço aqui para vocês e com vocês o estudo do livro Opinião Espírita, que é uma obra mediúnica psicografada por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, e o médium Valdo Vieira. E a autoria espiritual também é uma parceria, Emmanuel e André Luiz, em capítulos intercalados. E hoje o capítulo fica por conta de Emmanuel, o capítulo 48 do Opinião Espírita. E nesse capítulo, Emmanuel não vai simplesmente dar uma opinião espírita, não. Ele vai fazer uma verdadeira exortação, E o item da codificação, como sempre em todos os capítulos, que Emmanuel vai seguir hoje é do livro A Gênese, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, O capítulo 11, que se chama Gênese Espiritual, e mais especificamente aqui o item 28. Então o item 28 do capítulo 11, Gênese Espiritual, do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E o conteúdo desse item 28, meus queridos e queridas, meus seguidores do canal, é uma coisa que dá um pouco de nó na minha mente. Eu confesso, viu? Eu confesso. Quando eu tento, assim, imaginar isso aqui, quando eu tento formar alguma imagem, sabe, a minha mente primária não consegue. Com certeza as imagens que eu formo são muito, muito primárias em relação ao que é realmente, Mas estamos aí estudando, Estamos aí estou aqui me alfabetizando em relação ao espírito, o ser espiritual. Estou me alfabetizando como espírito. Então, assim, no capítulo 28, não é o capítulo 28, é o item 28, do capítulo 11, diz assim, quando os espíritos adquiriram, porque aqui esse capítulo está falando sobre a origem e evolução dos espíritos, é o que esse capítulo fala. Então, quando chega aqui no item 28, Allan Kardec diz assim: quando os espíritos adquiriram sobre um mundo a soma do progresso que o estado desse mundo comporta, deixam-no para se encarnarem num outro mais avançado, onde adquirem novos conhecimentos e assim por diante, até que, não lhe sendo mais útil a encarnação num corpo material, vivem exclusivamente a vida espiritual, onde progridem ainda, o progresso ainda continua, num outro sentido e por outros meios. Que sentido e que meios são esses? Só Deus e esses espíritos que chegaram lá é que sabem. Mas a evolução continua em outro sentido, mas não mais com encarnações. Então, uma coisa assim é uma coisa, para mim, difícil já de imaginar. Mas não tem mais, não é só isso, não. Isso é só o começo do nó. O começo do nó. Então, pronto. A gente está encarnado na Terra. Quando a gente evoluir espiritualmente e nossa evolução estiver já acima das condições desse planeta, a gente encarna no outro de acordo com o nosso crescimento, para adquirir novos conhecimentos e tudo mais, e aí, então, de encarnação em encarnação, até que um dia não precisemos mais reencarnar e viver plenamente a vida espiritual. Nossa Senhora. Aí vamos lá. Chegados os espíritos, nós, ao ponto culminante do progresso, gozam da suprema felicidade, a plenitude, como diz Joana de Anjos, vida espiritual plena, admitidos nos conselhos do Todo-Poderoso. O conselho de Deus. Não dá, gente. A minha mente não consegue imaginar uma coisa dessa. É por isso que eu leio tão pouco, gente. Eu vou dizer, o livro da codificação que eu menos manuseio, que eu menos leio, é esse, justamente por isso, Porque esses conceitos aí, realmente, não, esses conceitos tem também no livro dos Espíritos e tudo mais, Mas aqui é muito aprofundado, muito esmiuçado, Mas vamos lá, tem que deixar de ser frouxo
e ler isso aí também, né? Vamos ler juntos, vamos ver depois a análise de Emmanuel, a opinião espírita de Emmanuel sobre isso, né? Vamos lá. Admitidos nos conselhos do Todo-Poderoso, tem seu pensamento, veja bem, esses espíritos já puros, adquiridos no conselho de Deus, têm já os pensamentos de Deus, olha que interessante. Tornam-se seus mensageiros, têm os pensamentos de Deus, né? Assim se tornando os mensageiros diretos de Deus, seus ministros diretos para o governo dos mundos infinitos, né, do universo, tendo sob suas ordens os espíritos em diferentes graus de adiantamento. Então, eles são os ministros de Deus, como já responderam isso lá no Livro dos Espíritos, né, que tem os outros espíritos sob a sua tutela, sob suas ordens, né? E aí, assim, todos os espíritos, encarnados e desencarnados, em qualquer grau da hierarquia a que pertençam, desde o menor, né, ao maior, têm suas atribuições no grande mecanismo do universo. Então, todos os espíritos, gente, desde o inferior, das primeiras encarnações até os purificados, né, já junto lá com a inteligência suprema, todos no universo têm suas atribuições no mecanismo do funcionamento do universo. Todos. Todos são úteis, todos, do menor ao maior, são úteis ao conjunto, ao todo. Ao mesmo tempo que são úteis a si mesmos. Úteis ao conjunto e úteis a si mesmo. Aos menos avançados, como a de simples operários, incumbe uma tarefa material de início inconsciente, depois gradativamente inteligente, né? O agir na matéria no início, nas encarnações primitivas, é inconsciente, depois que vai adquirindo a inteligência, já vai fazendo esse trabalho com consciência, né? Por toda parte, há atividade no mundo espiritual. Em nenhuma parte a ociosidade inútil. Então, todo o universo, gente, tem atividade espiritual. Né? Você olha lá, mas aquele planeta ali, Marte, mandam sondas para lá, satélite, está deserto, não tem nada lá não. A gente é que não vê, as nossas máquinas é que não veem, né? E por aí vai. E aí, a coletividade dos espíritos, né? A coletividade dos espíritos, de alguma sorte, é a alma do universo, quer dizer, é um ser coletivo, né? É o elemento espiritual que age em tudo e por toda parte, em tudo e tudo ao mesmo tempo, sob o impulso do pensamento divino. Olha que coisa, né? O elemento espiritual age em tudo e por toda parte sob o impulso do pensamento divino. Sem esse elemento, o elemento espiritual, não há senão a matéria inerte, sem objetivo, sem inteligência, já que o espírito é o princípio inteligente do universo, como está no Livro dos Espíritos, sem outro motor que as forças materiais que deixam uma multidão de problemas insolúveis. Pela ação do elemento espiritual individualizado, porque somos individualidades, tudo tem um objetivo, uma razão de ser, tudo se explica. Eis porque, sem a espiritualidade, tropeça-se com dificuldades insuperáveis. Então, sem a consciência, gente, da espiritualidade, a gente está diante de problemas, de dificuldades que são insuperáveis, são problemas insolúveis, né? Mas quando a gente pensa, né, que somos espíritos em evolução, somos indivíduos que temos caminhadas, tudo tem sentido, apesar de não parecer, apesar de às vezes parecer o caos, né? Mas tudo faz sentido, tudo tem um objetivo. É isso aqui que esse item 28 vem nos trazer, né? Tudo tem um objetivo e que tudo se encadeia, desde o menor até o maior, é importante para o universo, e que aqueles que evoluem ao grau máximo já representam o pensamento de Deus. Então, realmente é uma coisa assim, né? Para a mente alcançar, é difícil, mas a gente chega lá. Eu chego lá também, né? Então, vamos ver a opinião espírita de Emmanuel, que não é só, como eu disse, não é só uma opinião, é uma exortação, né?
no capítulo 48, na luz do trabalho. Com certeza, né? Já que o texto falou que tudo contribui no grande mecanismo do universo, desde os espíritos primitivos até os purificados, sublimados. Então o trabalho está presente em todos os setores do universo, da espiritualidade. Todos, quer dizer, não há lugar ocioso, como a gente viu no texto aí da Gênesis, né? Não há ociosidade, né? Então Emmanuel, ele começa dizendo assim: beneficência é também agradecer o trabalho alheio e caminhar construindo. Então, assim, é uma boa atitude, né? Beneficência, agradecer o trabalho dos outros e caminhar também ao nosso turno construindo. Por quê? Porque nós dependemos um dos outros, né? Somos necessários, todos são necessários. Em vez de eu entrar em novas elucubrações aqui, vamos ver o texto, a gente vai vou comentando aqui com vocês, né? É porque realmente esse tema me deixa bastante, realmente, um pouco agitado, né? Porque ele realmente nos leva, pelo menos a mim, né? Acredito que muitos de vocês também, nos leva a um patamar de reflexão espiritual muito grande, né? Muito grande mesmo, né? Então vamos lá. Quando transites na estrada, lança um pensamento de gratidão aos que se feriram nas lajes para que a tivesse. Então, as estradas que a gente passa, operários trabalharam ali, inclusive se machucaram, né? Possivelmente, como dizemos, se feriram nas lajes, né? Para que a gente tivesse as estradas. Então, houveram pessoas que fizeram um trabalho braçal ali, houve aqueles que investiram e tudo mais. Houve um trabalho para aquilo ali estar pronto, né? Fartando-te a mesa, quer dizer, temos a mesa farta, lembra as dilacerações do lavrador, tratou a semente para que o pão te regalasse. Ou seja, tudo que chega à nossa mesa veio do trabalho de alguém, né? Do agricultor, do produtor rural, né? Com certeza. Todo o nosso alimento. A gente achou pronto, não, eu paguei. Sim, você pagou, mas se você tiver cheio de dinheiro e não tivesse o alimento lá para comprar? Então, sim, dependemos dos outros, sim, né? Não há autossuficiência, né, plena. Podemos ser autossuficientes em algumas coisas, sim, né? Podemos ser independentes em algumas coisas, mas em muitas outras não, né? No lar, recorda que os que te levantaram o agasalho doméstico, muitas vezes à custa da própria vida, levantaram o agasalho doméstico da própria vida, quer dizer, até quando fala aqui o agasalho doméstico, a gente está falando de agasalho roupa não, né? Da construção, né? Da casa e tudo mais, né? Muita gente até morre em construções, né? Não só trabalha, se cansa, como muitas vezes operários que morrem, né? Até hoje, apesar de toda a tecnologia, né? Até hoje, imagina em outras épocas, né? No simples copo de água que te aplaque a sede, podes meditar nos braços que se conjugaram em múltiplas tarefas a fim de que a recolhesse pura do filtro. Quer dizer, até de beber a água que chega pura da gente, no nosso copo, houve um caminho também, houve trabalho de outras pessoas, né? Em toda parte, inclina-se a vida à frente de nós, amparando-nos atenta, de modo a que aprendamos dela o dom de servir. Porque olha como somos servidos também, né? Então, se somos servidos, também temos o dever de servir dentro daquilo que nos é possível, claro, né? Que nos cabe. Não há fruto que apareça maduro, não. O fruto primeiro aparece o broto, depois é verde, aí vai se desenvolver para depois amadurecer, para estar pronto para o consumo, né? Isso todo mundo sabe. Humilde molho de maravilhas que te garantam lume exigiu laboriosa atividade da criação. Olha só, rapaz. Humilde molho, quer dizer, a linguagem de Emmanuel às vezes é uma coisa que a gente tem que parar para, né?
Humilde molho de maravilhas, quer dizer, que nos traz luz, lume a luz. Exigiu laboriosa atividade da criação, né? Luz e calor, o sol, por exemplo, né? O fogo, né, que nos aquece, nos permite cozinhar, por exemplo, e tantas outras coisas, né? Fabricar vidro e por aí vai. Tudo que existe de útil reclamou humildade, disciplina, constância, paciência. Tudo que tem útil nas nossas vidas, gente, exigiu essas 4 coisas aí. E Emmanuel está nos dizendo: humildade, disciplina, constância, quer dizer, trabalho constante, paciência, né, que é uma virtude das mais difíceis, né? A sabedoria divina tudo dispôs para que os grandes e os pequenos se entrelacem na sustentação do bem eterno, conservando cada qual em seu nível de distinção, né? Como que foi lido aí nesse item 28 da Gênesis, né? Cada qual no seu lugar, no seu momento evolutivo, mas contribuindo com o todo, né? O sol alimenta o verme. O verme abunda a terra, quer dizer que o verme ele fecunda, deixa a terra fecunda, né? A planta que nasce dessa terra nutre o sábio. O sábio ergue a escola. Quer dizer, olha como estão as coisas entrelaçadas, né? Nesse exemplo de Emmanuel. O sol alimenta o verme abunda a terra, a planta nutre o sábio ergue a escola. Por mais brilhe no firmamento, a estrela não faz o papel da flor que perfuma. Olha, a estrela é aquela coisa grandiosa, está lá no firmamento, mas ela não pode fazer o que a flor faz aqui no chão, perfumar. A beleza da flor é única. O perfume só ela que produz. Então você vê que cada coisa tem o seu valor. E o oceano imponente não substitui o regato que canta ignorado nas entranhas da gleba para que o vale se coroe de verdura. Quer dizer, o oceano ele é grandioso, mas a água doce é essa que irriga. Água doce, a água não é doce, né? Água doce, como a gente chama, né? Mas as águas que vêm das nascentes, que vão os rios, os lagos, os regatos, são essas que irrigam as plantações, que produzem alimento, que para que o vale se coroe de verdura, né? Que as plantações, né? Não só alimento, mas também beleza, árvores, sombra e tudo mais. Então você vê que o mar ele é grande, mas ele não é o suficiente. O pequeno regato que faz essa irrigação é muito importante. O mar não pode fazer isso, irrigar a terra para que ela produza. E o regato é menor, mas ele é que faz, como a estrela. A estrela é grandiosa, mas não faz o que a flor faz, que é perfumar, né? Essas comparações de Emmanuel são bem, né? Bota a gente para dar meditadas muito. É um assunto, né? Como eu já falei, a coisa que leva a reflexões muito assim profundas. Ainda com esses exemplos de Emmanuel, a coisa fica mais, né? Mas vamos lá. Tudo se esforça junto de nós para que a alegria nos sobeje. Nos sobeje, gente, é não nos falte, nos sobre, né? Tudo se esforça junto de nós para que a alegria nos sobeje além do necessário, né? Porque tudo bem, não é só o necessário, chega além do necessário. Se já atingiste o discernimento, isso aí tá falando com a gente, viu? Falando com a gente, os espíritas, né? Se já atingistes o discernimento iluminado pela convicção da imortalidade, somos nós, os espíritos, né? Possuis bastante acústica no raciocínio para assinalar o apelo constante da vida. Trabalha. Então, se a gente já compreende a nossa situação de espírito imortal, né, a gente já tem maturidade suficiente para saber a importância do labor, do trabalho, né? Aí ele botou aqui, trabalha 2 vezes. Mano, é assim, né? Com o Chico ele falou que o Chico tinha que ter disciplina. Para nós aqui ele botou trabalha. Podia botar o terceiro também para ficar, né? Pra gente não esquecer mesmo, né? E aí continua. Se já sabes que os outros mundos se seguem a este mundo por degraus da evolução, como vimos no texto da Gênesis, não desconheces que o teu merecimento aqui ou além
será medido por tuas obras, né? A cada um segundo as suas obras, cada um receberá segundo as suas obras, aqui ou no plano espiritual, ou encarnado em outros planetas, onde quer que seja. Não te deis, continua aqui Emmanuel, não te deis assim ao logro do desânimo, quer dizer, vamos evitar o desânimo, né, a todo custo, gente, e nem te confies ao perigoso luxo do tédio. Vamos ter cuidado com o tédio. Não vamos nos dar o desânimo e nem nos confiar ao perigoso luxo do tédio. Porque tédio é uma coisa perigosa também, né? É o que eu digo, né? Tédio só não é pior que tragédia. Né? Mas depois de tédio, né? Se é que tédio, indiretamente, pode até provocar tragédia, né? Se a gente for fazer uma análise aí, né? Mas essa análise não é para agora, né? Mas não vamos nos confiar ao perigoso luxo do tédio, né? Vamos sempre buscar fazer coisas úteis nas nossas horas ociosas, né? Dentro daquilo que a gente pode fazer. E aí, para concluir, o último parágrafo: reflitamos nas forças do universo, que nos servem infatigavelmente, sem perguntar, e para que a beneficência se nos alteie, genuína, de coração, trabalhemos e trabalhemos. E assim ele encerra, né? Então, trabalhemos e trabalhemos. Então, façamos a nossa parte nesse grande concerto aí do universo. Esse é o recado que Emmanuel nos traz e também esse item 28 do livro A Gênese, do capítulo 11. Ok, gente? Então, aqui chegamos ao final de mais uma opinião espírita. Leiam também, né? Leiam esse trecho da Gênese, leiam o texto, também tenham as suas opiniões, né? De preferência baseada nas opiniões espíritas, né? E também façam a própria leitura, não fiquem só com as minhas palavras, né? Façam também a leitura e a reflexão de vocês. Vão à leitura também, ok? Então, quem gostou, dá uma curtida. Quem dá uma curtida, se achou útil, compartilha. Quem está chegando agora, se inscreve no Raciocínios Espíritas. E a todos aí um forte abraço e fiquem com Deus.